Daniel e Mariana eram vistos como o casal perfeito, casados há mais de 20 anos, com 2 filhos, Luísa e Pedro, que estavam na faixa dos 20 anos e estudavam na mesma faculdade. Daniel era um homem trabalhador e dedicado à família, sempre disposto a colocar o bem-estar de todos acima dos próprios desejos. Mariana, embora aparentemente doce e solidária, sempre demonstrou um certo distanciamento emocional, um comportamento que, com o tempo, Daniel percebeu mais claramente. Recentemente, Daniel começou a notar mudanças na rotina de Mariana. Ela passou a chegar tarde em casa sem explicações plausíveis, além de parecer distraída e emocionalmente distante. O que começou como uma desconfiança incômoda foi crescendo até se tornar uma certeza sombria. Daniel sabia, no fundo, que algo estava errado, e a realidade que ele se recusava a aceitar começou a se formar lentamente, e Mariana estava tendo um caso. Determinado a confirmar suas suspeitas, Daniel decidiu fazer algo que nunca pensou que faria. Contratou um detetive particular para seguir Mariana e reunir provas do que ele suspeitava. A investigação durou semanas, e durante esse tempo, Daniel viu seu coração se partir em 1000 pedaços. Ele descobriu que o amante de Mariana era Eduardo, um colega de trabalho dela, que frequentemente participava de eventos com a família. Eduardo era carismático e sempre pareceu um amigo confiável, o que só tornava a traição ainda mais cruel e difícil de engolir. Ao mesmo tempo, os filhos de Daniel também começaram a perceber que havia algo estranho no comportamento da mãe. Luísa, especialmente, sentiu-se incomodada com as atitudes distantes e irritadas de Mariana. Pedro, sendo mais reservado, demorou um pouco mais para suspeitar, mas começou a notar as ausências frequentes da mãe e o impacto disso na felicidade do pai. Eles não demoraram a descobrir as preocupações de Daniel e acabaram confrontando-o. Foi uma conversa dolorosa, mas Daniel decidiu contar tudo aos filhos, que, após o choque inicial, se uniram ao pai para buscar uma forma de enfrentarem essa situação juntos. Luísa e Pedro ficaram revoltados com a atitude da mãe, especialmente por ela estar destruindo o que acreditavam ser uma família unida e exemplar. Os dois tinham admiração pelo pai e não conseguiam aceitar que Mariana pudesse trair alguém como ele. Eles começaram a planejar com Daniel uma forma de expor a verdade e mostrar a todos quem Mariana e Eduardo realmente eram. Daniel, então, propôs que a vingança não fosse algo explosivo e imediato, mas sim uma lição de vida para Mariana, algo que ela jamais esqueceria e que, ao mesmo tempo, preservasse a dignidade dele e dos filhos. O plano se tornava mais nítido conforme conversavam, e eles usariam a inteligência e as habilidades de cada um para elaborar uma vingança que não só expusesse a traição, mas que também mostrasse ao mundo a verdadeira face de Mariana e Eduardo. Após a revelação e com o apoio inabalável de Luísa e Pedro, Daniel se sentiu renovado, ainda que machucado. Ele compreendia que a exposição não seria algo simples, e ao envolver os filhos no plano, sabia que a situação exigia cuidado para não feri-los ainda mais. Mas eles estavam determinados a seguir adiante. Nos dias que se seguiram, Daniel começou a se aprofundar no comportamento e na rotina de Mariana e Eduardo. Agora, com o apoio dos filhos, ele montou uma espécie de central de informações, onde cada detalhe suspeito, cada atitude estranha e cada palavra proferida pela mãe era documentada e analisada. Luísa, que tinha acesso às redes sociais de Mariana, começou a notar as interações discretas entre ela e Eduardo. Muitas delas pareciam inocentes aos olhos de um observador comum, mas para quem conhecia a verdade, as mensagens escondiam intenções mais profundas. Para intensificar o plano, Daniel resolveu se aproximar mais de Eduardo. Ele começou a visitá-lo frequentemente no trabalho, onde disfarçadamente mencionava seu casamento e falava sobre a confiança que tinha em Mariana. Eduardo, desconfortável, tentava manter a postura, mas Daniel percebia em suas reações os sinais de um homem envergonhado. A ironia em suas palavras era um lembrete constante de que Eduardo estava brincando com fogo sem nem desconfiar. Enquanto isso, Pedro se propôs a acompanhar Mariana em alguns eventos. Ele percebeu que, quando Eduardo estava por perto, a mãe ficava nitidamente mais alegre e, por vezes, lançava olhares discretos ao amante. Mariana tentava agir como se nada estivesse acontecendo, mas Pedro via através de seu disfarce.
Nesses momentos, Pedro sentia um misto de raiva e tristeza, pois a mulher que via à sua frente era completamente diferente da mãe que admirava na infância. Certo dia, Daniel pediu aos filhos que se reunissem para planejar o próximo passo. Ele queria que eles fossem à festa de aniversário de casamento de um amigo próximo, onde Mariana e Eduardo também estariam presentes. A ideia era que, durante o evento, Luísa discretamente fotografasse e registrasse qualquer atitude suspeita entre eles. Os filhos, embora relutantes, concordaram, pois viam a importância de provar a traição de maneira irrefutável. Na noite da festa, Daniel se manteve distante de Mariana e Eduardo, deixando-os à vontade para baixar a guarda. Luísa, com seu celular em mãos, circulava pelo salão, mantendo um olho atento nos dois. Pedro ficou próximo do pai, oferecendo apoio e mostrando que estava ao lado dele a cada passo. No meio da festa, Luísa finalmente conseguiu flagrar um momento em que Mariana e Eduardo trocaram um sorriso cúmplice, seguido de um toque de mãos que deixou claro a natureza de seu relacionamento. A foto foi o início da coleção de provas que Daniel pretendia usar para desmascarar Mariana e Eduardo. Contudo, ele sabia que apenas fotos não eram o bastante. Ele precisava de algo mais impactante, algo que expusesse a traição de maneira definitiva. Daniel agora estava imerso em seu plano. Com o apoio dos filhos, cada movimento de Mariana e Eduardo era monitorado e registrado cuidadosamente. Ao longo das semanas seguintes, Daniel reuniu uma série de provas comprometedoras, mensagens trocadas em redes sociais, conversas por e-mail e mais algumas fotos que Luísa capturou, que evidenciavam os encontros íntimos e os olhares furtivos entre os dois. A confiança que Daniel ganhou ao perceber que os filhos estavam a seu lado foi essencial para suportar o peso emocional de continuar morando sob o mesmo teto que Mariana. A cada manhã, ele acordava com uma determinação renovada para seguir adiante com seu plano de vingança. E o próximo passo foi talvez o mais arriscado: ele propôs um jantar em família para celebrar os anos de casamento dele e de Mariana. Seria um evento privado, apenas entre eles, mas com a presença de Eduardo. Mariana aceitou o convite, talvez acreditando que Daniel ainda era o marido submisso que ela estava acostumada a enganar. Eduardo, por sua vez, hesitou, mas acabou aceitando o convite de Daniel, sem imaginar o verdadeiro motivo por trás do jantar. Para ele, aquilo parecia apenas uma tentativa de fortalecer os laços entre as duas famílias, sem levantar nenhuma suspeita. Quando o dia do jantar chegou, Daniel se esforçou para criar uma atmosfera acolhedora. Preparou uma mesa impecável e, para garantir que tudo saísse conforme o planejado, contou com a ajuda de Luísa, que sabia de cada detalhe. Eles queriam que tudo estivesse perfeito para que Mariana e Eduardo fossem pegos desprevenidos. Durante o jantar, Daniel conduziu a conversa de forma amena, buscando relaxar o ambiente. Falou sobre lembranças antigas e contou algumas histórias da época em que ele e Mariana haviam se conhecido, ressaltando os momentos felizes que tiveram juntos. Mariana, por sua vez, mostrava um desconforto crescente, talvez já suspeitando que algo estava por trás de toda aquela cordialidade exagerada. Eduardo tentava manter a postura, mas era evidente que o nervosismo dominava. Quando o jantar parecia se encaminhar para o final, Daniel se levantou e, com um tom sério, anunciou que gostaria de mostrar algo a todos. A essa altura, Luísa e Pedro já sabiam o que estava prestes a acontecer, mas mantiveram o silêncio, dando suporte ao pai. Daniel caminhou até um canto da sala, onde havia deixado um envelope que continha todas as provas de infidelidade que havia reunido. Com um olhar determinado, entregou o envelope a Mariana e pediu que ela o abrisse. A tensão no ambiente era palpável. Mariana olhou para Daniel, perplexa, enquanto abria o envelope e retirava as fotos e impressões das mensagens trocadas entre ela e Eduardo. Seu rosto foi se transformando à medida que via cada prova de sua traição. Eduardo, ao perceber o que estava acontecendo, ficou pálido, sem palavras para justificar o que todos agora sabiam. O silêncio na sala era absoluto. A decepção estampada no rosto de Pedro e Luísa era visível, enquanto eles observavam a reação da mãe ao ser confrontada. Daniel, mantendo a calma, apenas observava, satisfeito por ver que sua vingança começava a tomar forma.
Ele sabia que aquele momento era só o começo, e que a dor que Mariana e Eduardo sentiam agora era apenas uma fração do que ele pretendia fazer com eles. Após o jantar revelador, Daniel observava atentamente a reação de Mariana. Ela, atônita, ainda segurava as provas que evidenciavam o caso com Eduardo. Uma sensação de vazio e desconforto a dominava, e mesmo assim, tentava reunir as palavras certas para se justificar. Eduardo, ao lado dela, visivelmente abalado, olhava ao redor, buscando uma saída para o constrangimento. Mas Daniel ainda não tinha terminado. Ele queria que aquele fosse apenas o início de uma reviravolta que todos se lembrariam. Com uma calma impressionante, Daniel quebrou o silêncio e anunciou que ele e Mariana precisavam conversar a sós, mas não antes de olhar firmemente para Eduardo, e com um tom cheio de ironia, pedir que ele a esperasse na sala. Mariana estava vulnerável, e quando ela e Daniel se retiraram para um lugar mais reservado, ela já sabia que qualquer desculpa ou justificativa não teria efeito algum. Ainda assim, tentou se defender, alegando que o casamento dos dois havia esfriado com o tempo e que a aproximação com Eduardo fora um erro momentâneo. Mas Daniel permaneceu imperturbável. Ele sabia que não podia deixar o emocional tomar conta e precisava seguir seu plano meticulosamente. Ao ouvir as tentativas de Mariana, apenas respondeu que ela poderia falar o que quisesse, mas que suas desculpas não alterariam o que ele pretendia fazer. E então, com um tom firme, anunciou que ela teria até o final do mês para deixar a casa e que o divórcio seria inevitável. Mariana não acreditava que Daniel estava sendo tão firme. Sentiu um misto de raiva e medo, o poder que costumava ter sobre ele havia desaparecido. Enquanto eles discutiam, Pedro e Luísa conversavam na sala. A decepção com a mãe era clara. Luísa, que sempre fora muito próxima de Mariana, agora se sentia atraída por ela, mas sabia que apoiar o pai era a coisa certa a fazer. Ela e Pedro decidiram que, a partir daquele momento, iriam se posicionar ao lado de Daniel, mantendo a mãe à distância. Com Eduardo ainda na sala, Daniel retornou e anunciou, de forma fria e definitiva, que o relacionamento com Mariana estava acabado. Eduardo, sem graça e desconfortável, percebeu que o vínculo que ele achava estar construindo também ruiria. Naquele momento, Daniel fez algo que ninguém esperava, convidou os filhos para deixarem a sala e, sozinho com Eduardo, confrontou-o. Sem elevar a voz, deixou claro que sabia de toda a extensão da traição e que isso não terminaria com uma simples exposição. Eduardo, acuado, tentou argumentar, mas Daniel o interrompeu, dizendo que não haveria segunda chance para ele ou para Mariana. Deixou claro que não só usaria as provas contra ambos no processo de divórcio, mas também que iria fazer com que todos ao redor soubessem do comportamento desprezível de cada um. Por fim, o confronto trouxe uma sombra de pavor a Eduardo, que sentiu o peso da ameaça de Daniel. Com um tom implacável, Daniel concluiu dizendo que a carreira de Eduardo, a imagem que ele tentava passar para todos, estava prestes a desmoronar. Eduardo sabia que Daniel tinha influência e que poderia facilmente destruir sua reputação. Ele saiu dali perturbado, sem a arrogância que o acompanhava até aquele momento. No restante da noite, Mariana ficou sozinha em seu quarto, processando a dimensão do que acabará de ocorrer. Ela sabia que Daniel estava mais determinado do que nunca, e o apoio dos filhos para com ele tornava a situação ainda mais dolorosa. Com o silêncio predominando pela casa, Daniel começou a colocar em ação a fase mais elaborada de sua vingança. Ele havia passado semanas coletando evidências e traçando cada passo meticulosamente para garantir que Mariana e Eduardo sentissem o peso de suas ações. Nos dias seguintes, Daniel contratou um advogado de prestígio, conhecido por suas táticas implacáveis em processos de divórcio e pela habilidade em destroçar a imagem do outro lado quando necessário. Ele tinha um arsenal de provas para garantir que a separação não apenas favorecesse ele, mas também destruísse a reputação de Mariana. A primeira medida foi exigir que o divórcio fosse público, uma exposição que deixaria Mariana vulnerável aos olhares e julgamentos de todos. Mariana, ao ser notificada, sentiu-se encurralada. Não bastasse o apoio irrestrito de Pedro e Luísa ao pai, ela agora percebia que estava cada vez mais isolada.
Seu círculo de amigos, antes solidário e cheio de elogios, começava a murchar, enquanto as histórias da traição, vazadas estrategicamente por Daniel, se espalhavam em um ritmo alarmante. Na cidade, onde todos se conheciam, sua imagem pública foi dilacerada. Eduardo, por sua vez, também começou a sentir o peso das ações de Daniel. Ele, que dependia de uma imagem de profissional ético e bem-sucedido para manter seus contratos e relações de trabalho, viu-se em um verdadeiro inferno quando rumores sobre seu caso extraconjugal com Mariana começaram a circular. Daniel, além de vazar informações para amigos e conhecidos de Eduardo, passou a revelar os detalhes em reuniões e jantares empresariais, garantindo que as pessoas certas soubessem da situação. A influência de Daniel foi suficiente para que clientes e parceiros de negócios se afastassem de Eduardo, deixando-o em uma situação financeira precária. Ele passou a ser evitado em eventos importantes e até mesmo ignorado por alguns contatos que antes o valorizavam. Enquanto a vida de Mariana e Eduardo desmoronava, Daniel focava em sua relação com Pedro e Luísa, reconstruindo os laços que ficaram estremecidos por causa da traição da mãe. Luísa, que antes sentia uma conexão especial com Mariana, agora via no pai uma força e um caráter que ela admirava profundamente. Pedro, que sempre fora mais reservado, passou a confiar em Daniel de maneira mais aberta, trocando ideias e conselhos sobre o futuro. O comportamento de Mariana tornou-se um reflexo de sua nova realidade, já ao perder o respeito da sociedade, dos filhos e da própria família, ela começou a perceber o quão vazia sua vida havia se tornado. Tentou se reaproximar dos filhos, mas eles, ainda magoados, a rejeitavam sutilmente. Luísa, embora tenha tentado ser cordial, não conseguia disfarçar a frustração e a decepção ao ver como sua mãe havia traído a confiança da família. Já Eduardo, vendo sua vida em ruínas, não demorou a entrar em um estado de desespero. Ele tentava encontrar uma forma de recuperar seu status, mas as portas continuavam a se fechar uma a uma. A pressão constante e a sensação de que todos o julgavam fizeram com que ele começasse a se isolar. A vergonha era tanta que ele sequer se sentia confortável em sair em público. Finalmente, Daniel, sentindo que a vingança estava completa, viu sua própria vida tomar um rumo inesperado. Ele percebeu que, ao trazer à tona toda a verdade e expor a hipocrisia e as mentiras, havia se libertado de uma situação tóxica e destrutiva. Com os filhos ao seu lado e uma imagem pública sólida, ele passou a ser visto como um homem que, embora traído, reagiu com uma inteligência e sagacidade que impressionaram a todos. A vingança de Daniel continuava a reverberar pela cidade, mas ele sabia que ainda havia um último ato a ser realizado. Um desfecho que deixaria Mariana e Eduardo completamente expostos, sem espaço para se esconder. Com o apoio dos filhos, ele decidiu organizar um evento de caridade, uma ocasião que contaria com a presença de várias personalidades locais, amigos próximos e até mesmo conhecidos de Mariana e Eduardo. Era o momento perfeito para dar fim à narrativa de traição de forma pública, onde todos conheceriam os verdadeiros envolvidos e suas motivações. No grande dia, Daniel fez questão de apresentar um discurso emocionante, que parecia, à primeira vista, ser uma homenagem ao valor da honestidade e da lealdade. Ele falava com um tom sincero e tocante, atraindo a atenção de todos os presentes. Mariana, desconfiada, acompanhava de longe, cada vez mais tensa. Eduardo, isolado e desgastado, tentava manter uma postura fria, mas o olhar afiado de Daniel o incomodava. Ao final do discurso, Daniel fez uma pausa dramática e revelou detalhes íntimos da relação com Mariana, incluindo os momentos em que ela tentou salvar o casamento, mas sempre voltava aos braços de Eduardo, traindo novamente a confiança depositada. Em seguida, ele compartilhou as provas que confirmavam os encontros secretos e a extensão da traição, tudo com uma frieza que misturava dor e alívio. Fotos, mensagens e até mesmo registros de encontros foram exibidos para que todos pudessem ver. A audiência ficou chocada com a clareza dos detalhes, o que transformou o evento em uma espécie de tribunal público para Mariana e Eduardo. A pressão de todos os olhares fez com que Mariana finalmente saísse do local, com lágrimas nos olhos e sem coragem de encarar ninguém. Eduardo, em uma última tentativa de manter a dignidade, foi ao seu encalço, mas a multidão ao redor o ignorava. Enquanto o silêncio se instalava na sala,
Daniel, ao lado dos filhos, suspirou aliviado, sentindo o peso da traição se dissipar lentamente. Ele havia encerrado o capítulo mais doloroso de sua vida de uma forma que trouxe justiça e verdade à tona, e, naquele momento, sentiu-se em paz. Com a exposição pública ainda fresca na mente de todos, as consequências para Mariana e Eduardo foram rápidas e devastadoras. A cidade inteira se agitou com o desfecho da traição, e nenhum dos dois conseguiu escapar do escárnio coletivo. Amigos, familiares e conhecidos os evitavam, e as fofocas corriam soltas em cada esquina. As consequências de suas ações finalmente haviam os alcançado de forma implacável, e ambos estavam em pedaços. Mariana, antes uma mulher de status social respeitável, teve sua reputação reduzida a ruínas. As amigas que costumavam cercá-la se distanciaram, e a vida social vibrante que ela sempre cultivou simplesmente desapareceu. Sozinha, ela se viu sem as pessoas que antes a apoiavam, sem o carinho dos filhos, e, sobretudo, sem o respeito do próprio círculo. Ela tentava justificar seus atos para si mesma, mas o peso da traição e a repercussão pública a faziam confrontar, dia após dia, as consequências de sua escolha. Eduardo, por sua vez, não teve uma sorte melhor. Como ele também era conhecido na cidade, a sua exposição no evento de caridade levou à perda de clientes e contratos, e sua imagem como empresário confiável foi destruída. Em poucas semanas, ele viu a empresa que construiu desmoronar, enquanto seus parceiros de negócios cortavam laços e seus funcionários se afastavam. Cada tentativa de retomar a carreira era sufocada pela vergonha e pela indignação das pessoas ao seu redor. Ele começou a sentir o que antes acreditava ser impossível, e arrependimento. Mas já era tarde demais. Para Daniel e os filhos, uma nova jornada de recuperação e fortalecimento começou. Com o apoio da comunidade, ele retomou sua vida aos poucos, e seus filhos, orgulhosos da coragem do pai, finalmente encontraram paz. O desfecho trouxe uma reconexão familiar que eles jamais haviam experimentado. As interações diárias se tornaram mais intensas e sinceras, e a força que encontraram um no outro foi o verdadeiro prêmio ao fim de toda a dor. A família reconstruiu sua casa com novos valores, deixando a traição como uma lembrança do passado, mas não como uma cicatriz que ainda os prendesse. O sofrimento causado por Mariana e Eduardo foi superado por um vínculo mais profundo entre Daniel e os filhos, um vínculo que ressoava esperança e renovação. Com o tempo, a cidade ainda comentava sobre o escândalo de Mariana e Eduardo, mas a vida de Daniel e dos filhos começou a seguir um novo rumo, onde a paz e a resiliência ganharam espaço. No entanto, havia uma questão que todos pareciam se perguntar: o que levou Mariana a cruzar essa linha? E como os filhos lidaram, no íntimo, com o choque de ver a mãe trair a família de forma tão devastadora? Essa última parte traz um olhar mais profundo sobre as motivações de Mariana, assim como o impacto verdadeiro que sua traição teve sobre seus filhos, sentimentos que eram invisíveis no calor dos acontecimentos e que agora, com a poeira baixando, finalmente vieram à tona. Mariana e o peso do remorso. Depois de meses vivendo na solidão, Mariana se viu forçada a enfrentar uma verdade que tentou negar até para si mesma. Em busca de aprovação e aventura fora do casamento, ela acabou perdendo tudo. Seu relacionamento com Eduardo, que ela acreditava ser um escape de sua rotina monótona, se mostrou uma fantasia frágil, que não resistiu à pressão da realidade e ao julgamento implacável da sociedade. Ela começou a entender que sua traição não era apenas um reflexo de uma insatisfação externa, mas sim uma profunda insegurança e falta de autocontrole. A terapia foi um dos caminhos que ela decidiu explorar. Sentada em uma poltrona confortável, Mariana finalmente começou a se abrir sobre o vazio que sentia em si mesma, uma lacuna que tentará preencher com a euforia de um romance proibido, mas que, no fundo, se originava de sua própria insatisfação com quem ela havia se tornado. O terapeuta a incentivou a explorar sua jornada de autodescoberta, mas os encontros eram preenchidos pelo arrependimento sufocante de ter perdido não só o marido, mas também a confiança dos próprios filhos. O impacto da traição nos filhos. Já os filhos, que tinham passado por uma montanha-russa de emoções, também se encontravam em um ponto de reflexão. O mais velho, Lucas,
Começou a frequentar grupos de apoio para jovens que enfrentaram traumas familiares, onde pôde desabafar e entender que a traição da mãe não era um reflexo de algo que ele ou sua irmã haviam feito. Ele tinha carregado uma culpa silenciosa, pensando que, talvez, pudesse ter notado os sinais e conversado mais com a mãe antes que a situação chegasse a esse ponto. Com o tempo, Lucas começou a construir uma nova perspectiva sobre a situação e a aceitar que, enquanto filho, não poderia ter feito nada para evitar o que aconteceu. Para a filha mais nova, Júlia, o caminho foi mais difícil. A traição da mãe a deixou com uma sensação profunda de abandono. Ela sempre a considerou uma referência, um modelo de afeto e segurança, e ver essa imagem desmoronar foi extremamente doloroso. Júlia passou a encarar a traição da mãe como uma oportunidade de fortalecer seu relacionamento com o pai. Cada conversa, cada desabafo, os aproximava e ajudava a curar as feridas. Daniel passou a ser, para Júlia, a prova de que mesmo em meio à dor, a integridade e a coragem podem sustentar uma família. O apoio de amigos e da comunidade em meio ao turbilhão de sentimentos, a comunidade teve um papel crucial na recuperação de Daniel e dos filhos. Amigos próximos organizaram eventos e jantares para que eles pudessem se sentir acolhidos, lembrando-lhes que a traição de Mariana não os definia. Com o apoio constante, Daniel se viu envolvido em causas comunitárias e projetos sociais, onde redescobriu a alegria de ajudar os outros, e, consequentemente, de se reerguer. Esse apoio coletivo foi um catalisador essencial para que ele pudesse se redescobrir como um homem íntegro e pai exemplar. Daniel e o futuro, uma nova esperança finalmente, meses após o acontecido, Daniel sentiu-se forte o suficiente para recomeçar. Embora os momentos difíceis e as lembranças ainda existissem, ele e os filhos decidiram focar no que realmente importava, e a união e o futuro da família. Daniel começou a considerar a possibilidade de seguir em frente, até mesmo com um novo relacionamento, embora ainda não fosse seu objetivo imediato. Mais importante do que qualquer romance, ele desejava construir um ambiente seguro e acolhedor para os filhos. A transformação de todos os envolvidos ao longo desse processo, a cidade testemunhou não apenas o desmoronamento de um casamento e de uma traição exposta, mas também a força de um homem e seus filhos para reconstruírem suas vidas. Mariana seguiu em sua jornada de arrependimento e reconstrução pessoal, enquanto Eduardo, já afastado de todos, foi buscar uma vida anônima longe dali. Ambos carregariam as cicatrizes de suas escolhas para sempre. A história, que começou com uma traição dolorosa, terminou com um recomeço para Daniel e seus filhos, uma trajetória que reforçou o valor da família, da confiança e da integridade. Encontro final, de Mariana e Daniel dias após a revelação pública e o divórcio. Mariana, em busca de paz interior e com os remorsos pesando sobre si, decide escrever uma carta para Daniel. Ela hesita, não sabendo se ele aceitaria ou se a jogaria fora antes mesmo de ler. Depois de refletir longamente, decide entregar a carta pessoalmente, sentindo que este era o fechamento de que ambos precisavam. Naquela tarde, Mariana dirige até a casa de Daniel. Ela bate na porta com o coração acelerado, ansiosa pelo que viria a seguir. Quando Daniel abre a porta, surpreso, ele a encara por alguns instantes, como se tentasse decifrar o motivo da visita inesperada. Com um gesto contido, ele permite que ela entre. Sentados frente a frente, Mariana respira fundo, segura a carta em mãos, mas decide falar diretamente. Daniel, eu sei que depois de tudo que fiz, não há palavras que possam reparar o dano. E talvez isso não faça diferença para você, mas preciso que saiba que, desde aquele dia, tenho vivido em arrependimento constante. Ela abaixa a cabeça, lutando contra as lágrimas que ameaçam cair. Eu machuquei a nossa família de um jeito que nunca imaginei ser possível. Só consigo imaginar a dor e a raiva que você e nossos filhos sentem por mim. Fui egoísta, e minhas escolhas custaram a todos vocês e custaram a nossa família. Eu só queria dizer que, mesmo que nunca possa ser perdoada, eu me arrependo profundamente, Daniel. Todos os dias. Daniel, que até então a escutava em silêncio, finalmente responde com uma voz calma e firme: Mariana, você destruiu o que tínhamos de mais precioso. Não foi fácil me manter firme, lidar com as consequências, nem ver a dor nos olhos dos nossos filhos.
Você fez escolhas que deixaram marcas em todos nós. Mas eu também aprendi algo com tudo isso. Ela o observa, surpresa. Percebi que nossa felicidade e nossa dignidade não dependem de mantermos rancor. A verdade é que, o que você fez me machucou profundamente, mas também me ensinou sobre o que significa recomeçar. Precisei aprender a viver por mim, a me tornar uma pessoa mais forte, e, de certa forma, devo isso à sua traição. Mariana, agora emocionada, se sente aliviada com as palavras de Daniel. Embora ele não tenha dito que a perdoava, ela sente que havia algo ali que a libertava um pouco do peso que carregava. Eles se despedem, sabendo que aquele foi o último capítulo que precisavam viver juntos. Para Daniel, esta foi a despedida que ele precisava para seguir em frente sem carregar ressentimentos. E para Mariana, a conversa oferece um vislumbre de paz que, embora ainda distante, poderia ajudá-la a se reconstruir. Um novo caminho para Daniel, reconstruindo a confiança após o divórcio e a conversa final com Mariana. Daniel sente que está pronto para focar em uma nova fase de sua vida. Em um fim de semana, ele decide visitar uma cafeteria onde costumava ir para pensar e relaxar. Ao chegar, ele encontra uma mulher da idade dele, lendo um livro sobre viagens. Ela sorri ao perceber que ele a observa. Acho que você é fã de livros sobre aventuras também? Ela pergunta. São inspiradores, Daniel responde com um sorriso. O nome dela é Lara. Eles começam uma conversa despretensiosa sobre os lugares que gostariam de visitar e as experiências que ainda desejam viver. O interesse dela por explorar a vida de forma aberta e sincera chama a atenção de Daniel, que há tempos não se permitia criar novas conexões. Lara é uma pessoa de espírito livre, com uma personalidade tranquila e uma visão de mundo inspiradora. Ela passa a ser uma presença constante em sua vida, oferecendo-lhe a amizade e a companhia que ele precisava para acreditar novamente nas relações humanas. Conforme os meses passam, Lara se torna uma amiga próxima, alguém com quem ele pode compartilhar seus pensamentos e quem, aos poucos, o ajuda a recuperar a fé na possibilidade de confiar em outra pessoa. Ela não força Daniel a se abrir sobre o passado, mas é paciente e compreensiva, incentivando-o a encontrar sua paz sem pressa. Certa vez, em uma noite de conversa, Lara diz algo que faz Daniel refletir que, às vezes, temos que nos despir das dores que o passado nos deixou e encontrar a coragem para viver novamente, ela comenta, olhando para ele com um sorriso suave. Recomeçar não apaga o que aconteceu, mas pode transformar o modo como vemos nossa própria história. Essas palavras ficam na mente de Daniel, e ele percebe que ela tem razão. Ele começa a se permitir sentir afeto e amizade genuínos novamente, e entende que seguir em frente não é trair a própria dor, mas escolher o que fazer com ela. Assim, sua jornada de autodescoberta o leva não apenas a superar o que viveu, mas também a apreciar a possibilidade de construir algo novo. Embora não tenha pressa para rotular o que existe entre ele e Lara, ele sabe que encontrou uma paz que não sentia há tempos. Ela foi uma companheira e amiga que, sem julgá-lo, esteve ao seu lado e o ajudou a ver que a felicidade ainda era possível. Com Lara, Daniel redescobre um tipo de confiança mais forte e sereno, um recomeço que ele nunca imaginou que viveria. Esses momentos de reflexão e a nova conexão com Lara oferecem a Daniel uma sensação de renovação e crescimento. A história de vingança e traição, que antes o aprisionava, agora é apenas uma parte do caminho que ele percorreu para chegar até onde está. Ele segue em frente, sabendo que as cicatrizes de sua dor serviram como combustível para um renascimento pessoal. E assim, a história encerra não apenas com o fechamento da traição de Mariana, mas com o desabrochar de uma nova fase na vida de Daniel, uma fase em que ele se reconecta consigo e com a esperança em dias melhores. Se você curtiu essa história e quer ouvir outras, deixa um like, comenta aqui embaixo o que achou e até a próxima. Valeu!